Bom, para falar sobre o relatório de política monetária divulgado pelo Banco Central mais cedo e todo esse contexto com o IOF, com essa guerra comercial, Trump falando de acordo com a China, eu converso agora com Flávio Serrano, economista-chefe do Banco BMG. Serrano, faz tempo que eu não converso contigo, que bom tê-lo aqui no CNN Money. Boa noite, obrigado pelo tempinho na tua agenda. Eu queria te ouvir primeiro sobre, então, o relatório, que para mim continua sendo de inflação. Qual foi a tua leitura do relatório de política monetária? O Banco Central reforçou o tom mais cauteloso visto na ata ou deu algum alívio no tom de preocupação? Boa noite. Boa noite, Naka, tudo bem? Faz realmente bastante tempo, na época que a gente conversava, também era RTI, né? Então, Exatamente. tá difícil acostumar ainda um pouco sobre a mudança do nome, mas no final das contas é basicamente o mesmo documento, né? Vem a primeira parte de análise de conjuntura e a parte mais importante é o capítulo 2, o capítulo que fala justamente das projeções de inflação do Banco Central. Bom, acho que a mensagem que a gente teve na comunicação de quarta-feira e depois agora com a ata de terça, ela é bem forte no sentido de que não deve ter mais aumento de taxa de juros. Existe lá uma chance residual, mas a gente não enxerga como mais provável um novo aumento de taxa de juros. E aí, pegando o relatório trimestral de inflação hoje, obviamente, então, não há, assim, ele repete um pouco essas questões, né, de comunicação, mas eu acho que um ponto interessante desse documento de hoje é que as projeções de inflação para o horizonte um pouco mais longo, elas estão um pouco mais altas do que a gente imaginava que elas estariam, né? Inclusive, elas pioraram de 2027 comparado com o último RPM, né? O último relatório de política monetária lá do primeiro trimestre. Acho que esse é o ponto mais importante. Então, eu acredito que seja associado um pouco à questão do hiato do produto, né? Então, a gente vê que a economia aqui, né, veio um pouco mais forte. A gente tem sinais de arrefecimento, sim, mas a economia mais forte posiciona o hiato um pouco mais alto e aí, portanto, então, a desinflação lá na frente ela fica um pouco mais lenta e até em 2027, dado que já o BC incorpora um pouco a expectativa de corte de juros ao longo de 2026, provavelmente o hiato começa a retomar e a gente tem essa piora da inflação, né? Então, quando a gente olha para essas projeções de 2027, que estão ali, primeiro trimestre, 3,4, segundo tri, 3,4, terceiro tri, 3,3 e quarto tri, 3,2, acho que a mensagem principal é aquela que ele já reforçou, que é taxas de juros altas por um período bastante prolongado. E quando no teu cenário, Serrano, a gente pode ter o início do afrouxamento dos juros? É o começo de 2026, como muita gente trabalha? Sim, a gente tem acho que a mesma visão, né? Então, apesar desse cenário de inflação um pouco mais desafiador para o Banco Central, e acho que o principal problema são as expectativas de inflação desancoradas, a gente também imagina que o primeiro trimestre o BC poderá retomar o processo de alívio monetário. Tem algumas coisas que podem ajudar, né? O que a gente está confiando? Confiando numa desaceleração da atividade econômica no segundo semestre, não só agora no segundo tri, né? Que está em curso, mas enfim, a gente está acabando, mas em relação aos dados, né? Mas esse segundo semestre um pouco mais fraco, a gente vai ter os números de inflação um pouco melhores e eu acho que fundamentalmente o câmbio, né? O câmbio a gente tinha uma visão bem positiva para a moeda, ela veio valorizando, já está até abaixo do que a gente imaginava que poderia estar, né? E você mencionou agora a notícia do acordo Estados Unidos-China, fez com que a moeda escorregasse um pouco mais, a gente está falando aí de um nível já mais próximo de 5,40. Um câmbio que a gente espera que fique bem comportado no segundo semestre pode contribuir para a dinâmica de inflação de bens industriais, principalmente, né? E aí, somado um pouco a uma alimentação um pouco melhor no curto prazo, é um ambiente que talvez a gente veja a dinâmica de inflação já mudando um pouco. Então, somado a uma inflação um pouco melhor, atividade caindo um pouco, a gente pode ter uma melhora das projeções de inflação, mas principalmente nesse ambiente que é de conjuntura, que é o que a gente chama de horizonte relevante. As projeções mais longas, de 20, 28, 29, essas eu acho que elas demoram um pouco mais para cair, por conta de toda incerteza em relação fiscal, principalmente, né? Então, acho que quando a gente vai decompor essa expectativa de inflação, tem um pouco o cenário de inflação ruim que a gente viveu e o crescimento forte, né? Dúvidas em relação ao mercado de trabalho, mas tem bastante peso também nas projeções mais longas do fiscal, né? Do medo de que o fiscal possa produzir um cenário de inflação mais alto ao longo do tempo. Então, se a gente for dividir, Serrano, o impacto desses dois vetores, né, que têm consequências distintas na linha do tempo. Se de fato a gente tiver um acordo comercial, como o Donald Trump anunciou agora há pouquinho,
ainda que sem detalhes, entre Estados Unidos e China. A gente caminha, por exemplo, para um dólar de fato mais próximo de 5,40, como você mencionou, ajudando na desinflação de curto prazo, mas toda esta confusão fiscal bota dúvida, por exemplo, para 26, 27 e adiante. Exato, acho que é um pouco assim. A gente tem alguns modelos de projeção de câmbio que tentam estimar o que a gente chama de valor justo para a moeda, né? E estava por volta de 5,40 mesmo, mas a gente sempre achava que deveria ter algum prêmio, seja um prêmio pela maior incerteza em relação ao cenário internacional, e isso inclusive com tarifas, né? O processo de tarifas, aí, essa guerra tarifária é importante, tensões geopolíticas, a gente viu recentemente, né? Guerra, o preço do petróleo subindo bastante, então isso tinha que ter prêmio, né? Então colocar algum prêmio sobre a moeda, e também a própria questão do fiscal, né? Então o fiscal também adicionaria algum prêmio. O cenário está melhorando, e aí o câmbio está ficando um pouco mais baixo. De fato, nesse horizonte assim, de curto prazo, pensando ao longo de 2025, especialmente se a gente considerar que a gente acredita numa desaceleração da atividade econômica, então menos pressão sobre o balanço de pagamentos, isso poderia ser positivo. Mas o câmbio vai continuar sendo uma variável, ela vai ser importante para ajudar na desinflação. Acho que quando o Gabriel Galípolo estava mencionando um pouco, tem vários caminhos. Um deles é uma ajuda do cenário externo, por uma desaceleração econômica mais forte, por um câmbio mais valorizado. Então, isso poderia ajudar a gente, mas o cenário que a gente vive hoje é um cenário de incerteza muito acima do que a gente está acostumado. Isso dificulta, né, não só as projeções, mas também montar cenários. Então, olhando um pouco mais para frente, tem a questão da própria volatilidade do mercado internacional e para a gente aqui, acho que o fiscal pegando, né? A gente vai entrar mais para o ano que vem já um cenário de ano eleitoral, então tem alguns ruídos que podem fazer com que a moeda tenha mais volatilidade e eventualmente ela acabe descolando para um lado ou para o outro, né? Mas a gente acha que agora, pelo menos no curto prazo, a moeda está chegando próximo do valor que seria o valor justo. E só para terminar, Serrano, diante desse cenário todo aí, cheio de incerteza e com o fiscal sendo uma grande dúvida, na tua leitura, uma mudança mais estrutural no fiscal, ela vem ou ela começa a ser precificada durante a corrida eleitoral ou só depois da eleição de fato? Eu acho que a gente vai precisar esperar um bom bocado ainda, porque tem os cenários possíveis, né? Tem diversos cenários e ainda tem mais de um ano, aí tem um ano e meio pela frente para essa atual administração, né? Então a gente não sabe se eles vão continuar, se vai mudar. Então isso vai ser algo que vai trazer bastante volatilidade, mas independente de quem seja o governo, o ponto importante é uma mensagem de credibilidade em relação ao fiscal. Então, a busca por metas mais consistentes, uma dinâmica de gastos públicos que cresce num ritmo que é mais comedido e que a gente não precisa só ficar aumentando imposto para conseguir resultado primário. Um ambiente desse, ele melhora a percepção dos agentes, né? Quando a gente está discutindo, a gente não está muito preocupado com o primário de 2025 ou de 2026. Eles são importantes, esses resultados. Mas mais importante ainda é a trajetória da dívida. E a trajetória da dívida aqui do Brasil, ela é ruim, né? Ela é alta e crescente. Então, se a gente cria mecanismos para estabilizar esse processo, melhora a confiança dos agentes, melhora a condição macroeconômica, melhora as expectativas de inflação, e isso acaba ajudando todo o processo para a gente voltar a ter taxas de juros mais baixas, por exemplo. Flávio Serrano, economista-chefe do Banco BMG, obrigado pela conversa. Você está morando em São Paulo, você não está em Minas? Sim. Não, São Paulo. Então está combinado que num próximo Copom você vem aqui e a gente conversa ao vivo na quarta-feira do Copom. Obrigado, Serrano. Fechado. Boa noite noite a todos aí. Um abração. Tchau, tchau.